Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre o anticristo, as teorias sobre o anticristo. Desde a teoria mais simples até a mais louca, né? Até a mais neurótica, vamos colocar assim, as mais esquisitas possíveis. Então, para você entender todas as teorias que eu vou começar a falar aqui nesse vídeo, já deixa o teu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas e vamos para o vídeo. Então, pessoal, a primeira teoria que eu quero contar para vocês, né, já que sem enrolar muito, é sobre a questão do anticristo ser um muçulmano. Ele será um muçulmano, né? Essa é uma das teorias. De onde é que vem essa corrente? De onde as pessoas que tiram essa ideia de onde? De onde vem a base, né? Então, existe uma corrente muito forte no meio evangélico, né, que coloca muito o muçulmano, o islamismo, né, como uma religião que aponta para o tempo do fim, e que dela viria o anticristo, né? Porque o pessoal liga muito essa questão da perseguição contra os cristãos no mundo todo, onde envolve a religião islâmica, muçulmana, né? E as pessoas já fazem essa ligação, né? Até por outras questões também, tem a ver com Maomé e outras coisas mais polêmicas que eu não vou tratar aqui com mais profundidade, mas é uma das teorias a respeito de onde o anticristo vai vir, né? Do islamismo, né? Que também tem a ver com a escatologia islâmica, com o Dajjal e o outro lá que eu me esqueci o nome, que é o outro personagem da escatologia islâmica, né? E muitas das coisas da escatologia islâmica apontam para a escatologia bíblica, né? Mas como se fosse o contrário, como se fosse o apocalipse de forma reversa. O que eles falam lá como certo, para nós é errado, e o que a gente fala no nosso sentido aqui que é o certo, para eles são errado. Então, uma paradoxo, uma contrariedade que se ligam de certa forma, mas é só uma teoria, né? A outra teoria que eu quero mostrar para vocês é a de que o anticristo será um robô de inteligência artificial. Essa é uma das teorias mirabolantes, mas tem a sua lógica também. Tem a sua lógica, não estou dizendo que eu concordo. As pessoas colocam que a robótica ela está avançando tanto no mundo, em todos os sentidos. Científico, no sentido militar, no sentido de internet, no sentido de tecnologia para aprimoramento de máquinas, né? Em todos os sentidos, né? Se a gente for colocar, né? A tecnologia. E a robótica está avançando muito, né? Então as pessoas ligam que um dia, segundo essa teoria, pode aparecer o robô, a robótica vai avançar tanto que vai avançar para um corpo em que a inteligência artificial ia habitar nesse corpo robótico. E essa inteligência artificial, dominando todo o conhecimento que existe na Terra, ela vai criar a tal vai atingir a singularidade. O que seria a singularidade? É como se fosse a inteligência artificial atingindo consciência de existência, de ser existente nesse mundo. Então, juntando a inteligência artificial com o avanço robótico, então isso se mesclaria nesse personagem que seria o anticristo, que seria o quê? A tecnologia e a robótica, entendendo que a humanidade é o grande mal do mundo e tem que ser combatido por alguém. E esse alguém seria essa junção da personificação da robótica e da inteligência artificial em um ser. Então isso também é uma outra teoria. Uma outra teoria, pessoal, e essa é uma das mais engraçadas, é o anticristo será um reptiliano. Se você nunca ouviu falar dessa palavra reptiliano, né, eu vou dar aqui um conhecimento básico, né, sobre isso. É uma teoria que tem a ver com o início lá de tudo, né, lá do Éden, em que os seres, vamos colocar, seres angelicais, né, teriam aparência de répteis, de animais, e eles teriam tido filhos, né, seja com as mulheres ou seja até com animais, vamos colocar assim. Então esses seres caídos desde aquele tempo, né, a descendência deles, né, seriam os reptilianos, que é essa mistura blasfema, essa mistura essa aberração, né? Então ele seria da descendência desses reptilianos. Então ele estaria escondido em algum lugar da Terra, habitando há séculos e há eras, né? Se escondendo, para no momento oportuno ele vir aparecer e ele seria esse tal anticristo. Então isso é uma outra teoria também. Uma outra teoria é que o anticristo será um sistema e não uma pessoa. Vou explicar melhor. Toda a tecnologia construída até o momento de hoje e o que vai avançar para o futuro, toda a inteligência artificial que está por trás de toda essa padronização da internet, dos dados, programação, de todo esse aprimoramento tecnológico científico que está por trás dos computadores,
da internet, da robótica, né? Como um todo, né? Toda essa tecnologia avançada, né? Que vai ligar com a inteligência artificial, né? Então isso seria o sistema da besta. Então o anticristo seria um sistema de controle sobre toda a humanidade que vai se implementar, que tem a ver, que liga com a questão do grande reset, que é uma coisa que acho que vocês conhecem ou deveriam conhecer, eu tenho um vídeo sobre isso no canal, que liga também com a questão de perseguição, monitoramento, dados, chipagem das pessoas para catalogar as pessoas, como se fosse uma espécie de GPS, ou seja, todo esse sistema de controle montado seria o sistema da besta. Então isso seria o anticristo, o sistema para um reino da nova ordem mundial para o tempo do fim. Então seria esse sistema anticristo, e não uma pessoa. Isso é só também uma outra teoria, né? Uma outra teoria que é bem aceita no meio pentecostal, dispensacionalista e até fora desse meio, né? Que são grupos de pessoas dentro do meio protestante evangélico, né? Que o anticristo será um judeu. Mas você vai pensar, não, mas é um judeu mesmo. Mas não é bem isso que a Bíblia deixa claro. Na verdade, a gente tem essa dúvida de que realmente será o anticristo, de que linhagem ele vai vir, de que meio, de que povo ele vai vir, né? De que classe ou de que grupo social ele vai vir. Mas essa teoria se baseia em quê? Se baseia na passagem lá de Daniel, que Daniel vai falar sobre aquele que vai firmar aliança com muitos e no meio da semana vai quebrar o acordo. Mas lá não diz que ele vai firmar aliança com judeus e nem diz que ele vai quebrar essa aliança com judeus. Diz que ele vai fazer aliança com muitos e no meio da semana ele vai só implementar uma coisa, ou seja, o acordo vai continuar de uma semana. No meio é que ele vai impor uma outra coisa dentro dessa semana. Então não diz que é judeu nem que é com o povo judeu, mas é uma teoria, uma forma de interpretar escatologicamente falando a questão do anticristo. Então ele seria judeu, viria do meio judeu, né? Vamos colocar assim. Uma outra teoria é que o anticristo ele será alguém do papado de Roma, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana, lá em Roma, né? A sede em Roma. Então seria dessa linha papal, ia chegar no anticristo. Tem a sua base para quem crê nisso aí, né? Tem uns grupos no meio evangélico, no meio protestante que creem dessa forma. Tem uma igreja aí bem conhecida que segue essa linha, né? Não precisa falar, que eu acho que vocês devem conhecer. Aquela igreja que guarda o sábado, né? Então ela não é a única. Existem outras linhas dentro do meio protestante, evangélico em geral, que creem também dessa forma. Que não é a forma que eu creio, mas é uma das teorias, que ele seria dessa linha sucessória do papado que um dia ia chegar no tal do anticristo. E agora, a última teoria que eu queria colocar, tem várias, eu só coloquei aqui as principais, mas tem várias teorias. É que o anticristo será alguém do mundo semita. O que é que eu quero dizer com isso? Existe aqueles da descendência de Sem, o filho de Noé. Sem, que gerou aqueles que viriam a descendência dele veio quem? Abraão. Então os povos semitas são os filhos de Abraão, né? Que veio da descendência de Sem, como eu acabei de explicar. Então existem vários povos da genealogia que descenderam de Abraão. Os ismaelitas, Isaac e aqueles que vieram de Isaac, no caso Jacó, e os israelitas, né, de Israel. E também outros filhos que Abraão teve com Quetura, né? Então teve esses vários filhos espalhados pelo Oriente Médio, Ásia, né? Em toda aquela região. Então todos eles seriam povos semitas, né? Porque vêm da linhagem de Sem. Então dessa linhagem viria o anticristo, porque vai ligar com a profecia que fala que o povo desse príncipe que há de vir, fala em Daniel essa profecia, né? O povo desse príncipe que há de vir, esse povo vai destruir a cidade do santuário. Lá no ano 70 depois de Cristo, você vê quem destruiu. Muitos daqueles povos eram povos que estavam debaixo do Império Romano, faziam parte das legiões romanas, e eles é que destruíram o templo e o santuário, o templo e a cidade, e não os romanos italianos, vamos colocar assim. Foram esses povos que eram soldados do Império Romano, porque eles tinham esse soldo de soldado também. Eram colocados como soldados, depois que eram conquistados como província, né? Então, tem essa ligação de o anticristo vir desse povo, e o povo seria o povo semita. Ele liga com a questão dos ismaelitas e tudo mais. E essa é a que eu mais acredito, é a linha que eu sigo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das teorias que eu coloquei aqui. Dê o teu like no vídeo, deixa a tua inscrição, deixa o teu comentário para saber o que você achou. Vai compartilhando esse vídeo para chegar para mais pessoas, para o canal crescer. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.